Bom dia! Então, sem mais delongas, vamos lá dar sequência ao nossa leitura constitucional. 71. Considera-se-á mandado de injunção, sendo que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O mandado de injunção ele foi o mecanismo utilizado no caso da greve dos servidores. Lembra que eu falei para vocês que os servidores públicos eles não podiam fazer greve porque a norma constitucional que falava sobre o direito de greve, ela era de eficácia limitada, ela remetia a uma outra lei que tinha que ser feita, e aí eles pegaram e utilizaram a lei dos seletistas. Para que eles pudessem fazer tudo isso, eles entraram com um mandado de injunção. Então, naquele caso da greve, de não ter uma lei, eles entraram com um mandado de injunção. Então, o que eles fizeram nesse caso, para vocês lembrarem do exemplo do mandado de injunção, é esse caso do direito de greve. Então, vocês só vão poder fazer greve quando vocês forem servidores, porque em algum momento alguém entrou com um mandado de injunção para regular essa situação que não tinha sido regulada, tá? Então, o exemplo do mandado de injunção é a ação que as pessoas entraram para garantir o direito de greve dos servidores públicos. 72. Considera-se-á habeas data. Então, considera-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para corporação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade em que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, tá? Esse aqui é legal de lembrar, porque todo mundo pode. Qualquer cidadão é parte legítima para a corporação popular, só que precisa ser cidadão. Aqui no Brasil é considerado cidadão quem tem direito ao exercício do voto, tá? Então, você vai juntar lá na ação popular a sua carteirinha de votação, foi ótima, sua cédula de eleitor, sua carteirinha de eleitor. Então, qualquer pessoa, qualquer uma de nós, se a gente quiser a procuração popular, a gente pode, diferente da mandado de segurança coletivo. O mandado coletivo a gente não pode, mas a ação popular a gente pode, desde que a gente revise o quê? Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Se a gente viu algo que vai contra a moralidade administrativa, a gente pode. Está agredindo o meio ambiente, a gente pode. O patrimônio histórico-cultural, a gente pode entrar também, tá bom? A gente pode, nesses casos aqui. Também tem uma lei específica para a ação popular. E ficando o autor, ficando nós, salvo comprovada a má-fé, isenta de custos. Então, a gente não precisa pagar custas nesse caso. Nem vai ter ônus de sucumbência, exceto se a gente entrar com essa ação com má fé, para prejudicar alguém de alguma forma. 76. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse aqui é um dispositivo que a gente fala bastante aqui na aula, né? Que ninguém pode ser excluído do judiciário, ninguém pode ter o seu acesso restrito por não ter dinheiro, por não ter recursos financeiros para entrar com a ação. E nesse caso, como é que faz? O Estado ele vai prestar assistência jurídica integral e gratuita. De que forma? Defensoria Pública é o jeito mais comum, mais conhecido, né? Mas eu não sei se vocês sabem, aqui no estado do Paraná, até pouquíssimos anos atrás, não tinha Defensoria Pública. Então, nós tínhamos um grande problema. Como é que o Estado faz quando tem defensoria pública? Ele nomeia advogados dativos, são advogados que são nomeados pelo Estado para representar as partes em algumas demandas, e o Estado faz o pagamento para esses advogados, então o Estado é que paga,
tá? Também existe nas faculdades os núcleos das faculdades que fazem esse trabalho de dar assistência, claro, não é vinculada ao Estado, mas é uma forma de fomentar, de dar vazão para esse dispositivo aqui. Mas assim, o Estado, ele presta essa assistência ou por meio, regra, ou por meio da Defensoria Pública, ou por meio dos advogados dativos, ou ainda por meio do Ministério Público, em determinados casos bem específicos, o Ministério Público pode também atuar nesses casos, tá bom? Quando não tiver Defensoria Pública, não tiver advogado dativo, o Ministério Público, em alguns casos, pode participar. Então, mas em regra são esses 3 planos, e a iniciativa privada, que são dos núcleos das faculdades de direito. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ao que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. Eu vi já alguns casos nesse sentido, tá? De erro judiciário, da pessoa ficar presa. Teve um rapaz que ficou preso, principalmente por isso que é tão condenável hoje em dia o reconhecimento facial, você prender a pessoa só com base no reconhecimento facial, porque isso é muito falho. As pessoas erram muito no reconhecimento facial, tá? Então, nesse caso, a pessoa ficar presa, tá? Ou se ela for condenada erroneamente, ou se ela ficar presa além do tempo fixado na sentença, ela pode ser indenizada, tá bom? Então, se a pessoa for condenada por erro judiciário, ela pode ser indenizada. Esse caso aqui no Brasil, as indenizações elas são baixas, sabe? No meu ponto de vista. Vai ganhar 100 mil reais. Você ficou lá 6 anos preso por um erro. Vai ganhar 100 mil reais. Eu acho tão pouco. Lá nos Estados Unidos, a gente vê aquelas indenizações, 200 milhões de dólares, alguma coisa assim, né? Vocês já viram? Aqui as indenizações são bem, bem baixinhas. Em tudo, né? Não só nesse caso, mas nesse caso é mais injusto, porque imagine você ficar preso. 76. São gratuitos para o reconhecimento de pobres na forma da lei. O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então, em regra, para os reconhecidamente pobres, nascer e morrer de graça, tá? Lembre dessa afirmação, tá? Nascer e morrer de graça para os reconhecidamente pobres. 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Tá? Então, se tiver na prova de vocês, que cai bastante esse tipo de questão também, é verdade, qual é a alternativa correta? São gratuitos apenas habeas corpus? É gratuito apenas habeas data? Não, são gratuitas as ações habeas corpus e habeas data, e os atos necessários ao exercício da cidadania. 78. A todos, no âmbito judicial administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. A razoável duração do processo é um princípio constitucional que diz que um processo não pode durar anos e anos e anos, é para ele ser rapidinho, é para ele ser fluido. Na vida real, isso geralmente não acontece. Os processos, eles não respeitam a duração razoável do processo, mas, segundo a Constituição, no âmbito judicial e administrativo, tem que respeitar, né? Mas, enfim, como a gente sempre vê, o que a lei diz, o que a Constituição diz, muitas vezes não é o que acontece na vida real. Mas saibam que existe esse princípio, tá? E que a razoável duração do processo, ela tem que ocorrer tanto no processo judicial quanto no processo administrativo, tá? Você está respondendo lá para um processo administrativo por alguma coisa. Estão querendo falar que você não agiu de uma forma correta na exercício das suas funções. Esse processo ele tem que fluir, né, rapidinho, ele tem que ser célere, tem que ter uma duração razoável, não pode durar para sempre, porque é muito ruim ter um processo contra a pessoa, contra você, sabe? Isso causa um estresse, e quanto mais esse prazo se prolonga, o estresse desnecessário. 79. Esse aqui é um dispositivo relativamente novo, que diz respeito, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Tá? Isso aqui é uma emenda
a emenda 115 de 2012, e tem relação com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? É assegurado, nos termos da lei. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Não esqueçam dos tratados internacionais, tá? Então, o que está expresso na Constituição é uma norma, não é exauriente, tá? Não é só o que está aqui. Se existir outros direitos e garantias decorrentes dos princípios adotados pela Constituição, ou se tiver outras garantias previstos em tratados internacionais, que o Brasil seja parte, eles também serão incluídos, tá? Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Lembra que a gente falou na nossa última aula lá, sobre que a gente falou que a maioria das coisas é 2/3, tem que rezar 2/3 para conseguir. Aqui uma das opções dos 3/5 aqui, 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? Por quê? O que acontece com os tratados internacionais? Eles podem entrar no ordenamento jurídico de várias formas. Não sei se vocês se lembram, mas o direito, as normas do direito, elas são estabelecidas dentro de uma pirâmide. E quem está no topo é a norma que vale mais, que é a Constituição Federal. Depois vem as leis, os decretos, tratados, as resoluções, tudo para baixo. Então, lá no topo da pirâmide, a norma mais importante que nós temos é a Constituição Federal. As leis vêm depois da Constituição Federal. Então, se tiver um conflito entre uma norma que está na Constituição e uma norma que está na lei, quem vale é a norma que está na Constituição. Só que existem normas que entram no ordenamento jurídico por força de tratados, né? De tratados e convenções, que são entabulados no âmbito internacional. E esses tratados, eles podem dizer respeito a várias coisas, tá? Pode ser sobre comércio, sobre regras de comércio, que são muito comuns, né? Sobre cooperação, sobre vários temas. Quando esses tratados disserem respeito sobre direitos humanos e eles entrarem dentro do ordenamento jurídico, ou eles vão entrar com status constitucional, se eles forem aprovados pelo Congresso por 3/5 em 2 turnos, né? Em 2 turnos por ambas as casas, ele vai ter status constitucional. Então, ele vai estar lá no topo da pirâmide junto com a Constituição. É uma norma constitucional. Então, uma norma que foi entabulada lá no âmbito internacional vira norma constitucional. Agora, se ela disser respeito sobre direitos humanos, mas não for aprovada com esse quórum, e ela for direitos humanos, ela está abaixo da Constituição, mas ela está acima das leis. E caso ela não diga respeito aos direitos humanos, não tenha nada a ver com direitos humanos, o status dela é de lei, tá? Ela é equiparada a uma lei. Então tem que tomar cuidado com isso. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros são equivalentes à emenda constitucional. E parágrafo 4º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia. Até amanhã com mais Constitucional. Beijo, tchau!